O tema dessa ministração tem tudo a ver com o dia de hoje. O tema é: não faça somente do Dia das Mães o Dia das Mães. Não faça somente o Dia das Mães, do Dia das Mães, o Dia das Mães. O que isso tem a ver conosco? Óbvio, eu aproveitei o momento, o dia de hoje nós comemoramos, o comércio se comemora, as pessoas vendem muitas coisas, e é uma festa mesmo, e eu acredito até que é muito válido, porque se tem uma pessoa que precisa ser valorizada, são as mães. Meu Deus do céu, mas eu não acredito que um dia só não é o suficiente. Eu creio que a mãe merece uma valorização todos os dias, por tudo que ela é, por tudo que ela faz, por tudo que ela representa nas nossas vidas. Então, o tema é esse aí, e nós vamos falar disso daqui a pouco, mas eu quero só voltar um pouquinho e falar algo importante com você. Primeiro, essa palavra não é só para a mãe. Essa palavra não é só para as mulheres, essa palavra é muito mais até para os homens e filhos do que para as mães. E eu quero trabalhar em cima de uma família, 3 personagens bíblicos, que realmente essa história me estimula muito, me anima a sonhar, me anima a viver uma vida pela fé. Mas antes de falar desses personagens, vamos pensar como alguém se torna mãe. Como alguém se torna mãe? Primeiro, precisa ser mulher, óbvio. Depois, precisa ter alguém que chamamos de pai. Precisa ter um pai. E também tem que ter o filho. Ou seja, a mãe só se torna mãe se tiver o pai e se tiver o filho. Está formado ali. Uma coisa que é muito interessante nesse processo de mãe, até mesmo de pai, mas mãe muitas vezes, as mulheres sofrem muito com isso. Então a formação, para ser mãe tem que ser mulher, tem que ter o pai e tem que ter o filho. E assim começa o processo na vida de uma mãe. E quando ela tem o filho ou os filhos, a mãe, ela tem uma tendência muito grande, principalmente, o pai também, mas a mãe principalmente, ela tem uma tendência muito grande de comparar. A mãe, ela faz muitas comparações, e eu quero dizer uma coisa para você, mãe. Um dos problemas e uma das dificuldades que muitas vezes você tem de exercer, você tem para exercer a sua maternidade, é comparar com os filhos dos outros. É interessante na escola, quando os meninos iam para a escola, eu não sei se você, como pai, como mãe, já foi numa reunião de escola, mas é impressionante. Reunião de escola, eu não sei se mudou esse sistema, mas antigamente o pai entrava, tinha um monte de pai lá, e a professora falando, um por um, falando. O duro é quando os seus filhos tiram notas boas, o que você quer? Não, fala mesmo, e tal, e não sei o quê. Mas e quando os filhos não tiram nota boa? Quando eles dão trabalho? Os professores, eu não sei se mudou, mas lá atrás era assim. Eles falam do mesmo jeito. Olha, seu filho aprontou, seu filho não sei o quê, papapá. E todo mundo ouvindo. Aí o que a mãe pensa? Por que aquele menino é melhor que meu filho? Aquele menino é estudioso. E já sai dali querendo pegar o filho e falar, está vendo, o seu amigo estuda, e não sei o quê, por que você não estuda? Isso é comparação. Mãe, o filho que Deus te deu, é o filho que você tem. Não precisa comparar. Quantos filhos também querem comparar a mãe? Ah, a mãe do meu amigo cozinha melhor, a mãe do meu amigo é melhor, o pai é melhor. Não, a comparação, ela não é saudável. Ela não é boa, então não compare. Agora, uma coisa que também é interessante no processo de criação de filhos, de mãe, porque a comparação, ela vai querer transformar as pessoas iguais, mas pensa, se ninguém é igual, nós não somos iguais a ninguém, cada um tem uma digital diferente, milhões e milhões e milhões de pessoas, todos nós somos diferentes. Os filhos não são iguais. Eu tenho 2 filhos, um gosta de cabelo comprido e outro gosta de cabelo curto.
vai entender? Não tem como. Então são filhos diferentes, mas nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Se os filhos são diferentes, existem mães diferentes? Existem. Eu quero falar com você algumas mães que existem. Por exemplo, existe a mãe biológica, obviamente, mas também tem aquela mãe que cria, que não é biológica, mas ela que cria. Tem a mãe emprestada, aquela mãe, fica com meu filho aí, por uns dias eu vou te emprestar e você vai ficar com ele. Tem essa mãe também. Tem a mãe, na verdade o pai que é mãe. Tem o pai que é mãe. Por exemplo, eu tive uma mãe que era pai. Meu pai foi embora e minha mãe se tornou meu pai. Então tem isso também. Tem a avó que é mãe. Nós temos lá o Benjamin e ele chama a Lu de de mãe. Na hora que ele chama de vó, na hora ele chama de mãe. Então tem a avó que é mãe, e geralmente a avó se torna mãe, diferente. Tem a irmã que é mãe. A irmã que é mãe não é legal, porque irmão que quer ser pai e quer ser mãe, não é legal. Eu lembro quando eu era criança, a minha irmã, nós estávamos, ontem eu fui visitar minha mãe e tal, e eu estava pensando nessa história, porque a minha irmã, ela me batia, irmão, você não tem noção, só que você fala para ela que ela batia, não lembro disso, é óbvio, quem bate não esquece, mas quem apanha não esquece. E eu apanhava da minha irmã, meu Deus, acho que ela estava treinando para ser mãe. Então, você tem irmã que é mãe, mas isso não é legal, não dá certo. Tios que se tornam mães. E assim por diante, tem aquela mãe que é mais amorosa, tem aquela mãe que é mais rigorosa, tem aquela mãe de muitos filhos, e tem a mãe de poucos filhos. Tem a mãe solteira, tem mãe solteira. Então, enfim, eu não quero aqui falar de uma mãe específica. Então, se você se está em alguma dessas mães aqui, é com você também que eu quero ministrar, que eu quero falar. É para você também, esse dia também serve para você. Não é só para a mãe que está lá tudo certinho, não. Pode ser que você é mãe, tem filhos e os pais não têm pai. É muito importante você tomar posse disso tudo. Agora, a história que eu vou usar é a história lá de 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 9 a 11. E uma coisa que isso é muito, muito interessante para falar. Maridos, filhos e filhas, você sabia que a mulher emocionalmente, a emoção da sua esposa, a emoção da sua mãe depende de você? Se você for um bom marido, você vai poder trazer uma emoção boa para ela. Se você for bom filho, você vai poder trazer boas emoções para ela. Você vai trazer um ambiente. Ou seja, o que a mãe se torna, ou o que se tornará, o que ela é, muitas vezes é fruto do quê? Do pai. É fruto do marido. É fruto do comportamento dos filhos. Isso é muito importante deixar muito claro aqui. Mãe é realmente, ela é diferente. Você já viu mãe? A mãe fala assim: olha, amor, filhos, meninos, estou indo dormir. A mãe fala, está indo dormir. Só que a mãe, antes de dormir, ela vê o material da escola, ela vê a agenda da semana, ela vê se a pia está com as louças lavadas, ela vê se o cachorro está dormindo no lugar certo, ela vê um monte de coisa. E o pai? Ele fala, vou dormir já. Não dá nem tempo. Mãe realmente merece os aplausos. Vamos aplaudir a todas as mães que estão aqui. Você representa essa classe tão especial de mulheres chamada mãe. E hoje nós vamos falar de uma mãe chamada Ana. Ana, essa história aqui tem 3 personagens. Tem a mãe, tem o pai e tem o filho. Eu quero começar falando da mãe. Diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Já pensou se você fizesse um voto assim? Mãe, olha, Senhor, me dá um filho, e o Senhor me der um filho, eu nunca vou cortar o cabelo dele, nem a barba dele. Meu Deus, ia ter que passar metade da vida arrancando piolho, porque imagina o cabelão. Mas graças a Deus ninguém fez um voto assim. Mas Ana fez um voto desse. E eu quero falar com você aqui, mãe, primeiro. O que na verdade, Ana, essa mulher que não tinha filho, a Bíblia diz que Deus permitiu que ela se tornasse estéril. O que ela tem para nos ensinar? O que ela tem para ensinar para as mães de hoje, mas o que ela tem para ensinar também para os pais, e o que ela tem para ensinar para os filhos? Ana era estéril, era um problema. Outro problema, naquela época lá atrás, não ter filhos era uma vergonha, era um problema sério. E mais do que isso, eu não estou aqui para explicar isso agora, mas naquela época, o marido tinha 2 mulheres, e Eucana, que é o pai aqui, ele tinha Ana e tinha Penina, 2 mulheres, só que Penina tinha condições de ter filhos, mas Ana não. Para piorar a situação, a mulher era estéril, era vergonhoso não ter filhos naquela época, era uma desonra para a mulher, e a Bíblia fala de humilhação, ou seja, ela passava por humilhação, porque tinha uma festa que eles iam para lá, e essa Penina ficava ali tentando fazer fusquinha, chamava antigamente na minha época, era fusquinha com o outro. Então, você não tem filho, eu tenho, e não sei o que, o meu e tal. Isso era terrível. Aquilo deixava a Ana amargurada, deixava a Ana acabada emocionalmente, mas a Bíblia fala o quê? Que Ana reclamou, que Ana murmurou, que Ana chutou o pau da barraca. É isso que fala, sim ou não? Não. A Bíblia fala que Ana orou ao Senhor. Então, mãe, o grande segredo para você ser a mãe que você sempre quis ser, não começa na conta corrente, não começa na casa que você mora, não começa no carro que você anda, começa na oração. Começa na oração. Seja uma mulher de oração. Aliás, eu quero falar com os solteiros também, as mulheres solteiras que querem casar. Se você quer casar, comece a orar. Não vai se animando com o primeiro, não. Começa a orar, abençoando o seu futuro. O segredo de Ana foi oração. Ana nem tinha o filho, mas ela já estava orando aqui ao Senhor, falando: Senhor, me dá o filho. Porque tem mulheres que falam assim: nossa, eu queria muito que o meu marido fosse um pai exemplar. Eu gostaria muito que os meus filhos fossem filhos bons. Sim ou não? Porém, qual é o segredo? Ficar falando: você precisa ser melhor marido, precisa me ajudar, você precisa disso, você tem que me não sei o quê, e papapá, você tem que ser o melhor filho. Isso não resolve. O que resolve? Oração, oração. Se você quer ter um marido melhor, irmã, com todo o respeito, ore ao Senhor, peça a Deus, fale com o Pai, Ele vai dar, Ele vai fazer. A oração é a chave do segredo. Mulher de oração. Se tem uma oração que Deus tem o prazer de responder, é a oração de uma mãe. Eu vejo isso nas nossas vidas. Minha mãe é uma mulher de oração. Sempre que nós passamos ali
por situações, eu ligo para minha mãe e falo, mãe, manda uma mensagem lá, olha, eu preciso de oração. Essa semana mesmo eu mandei lá, mãe, nós precisamos da sua santa oração, porque a mulher é de oração, e é aquela lá de ajoelhar mesmo e tal, vamos orar? Não, ela não é de ajoelhar, mulher de oração. Ela vem às vezes em casa lá, e fica lá orando, 3 da manhã orando, mas Deus ouve a oração da minha mãe, Deus ouve. Então, eu quero dizer algo para você, se você quer ter resultado na sua vida, como mãe, o segredo de ter um bom marido, o segredo de ter bons filhos, está sim no dia a dia da educação, mas o maior segredo é a oração, é a oração. Muito antes de Ana ter Samuel, ela já orava, e quem Samuel se tornou? Um grande profeta, um grande homem de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, é a oração. Outra coisa importante nesse processo de Ana, Ana fala assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor. O que isso significa? Eu sei que aqui não, mas existem mães que, olha, você não pode nem falar com o filho dela, não. Não fala do filho, porque senão a mulher fica brava. Eu acredito que nós temos como pai, como mãe, proteger os nossos filhos, mas não excessivamente. Tem muita gente protegendo os filhos excessivamente. Tem mãe que não libera o filho. Não, libera, invertido. Por exemplo, agora quando as crianças são pequenas, o que a mãe faz? Libera. Deixa a criança ir para a escola quebrar tudo, deixa lá para a igreja subir no banco da igreja, deixa não sei o que, deixa lá, atravessa a rua, menino faz o que você quiser, agora que é pequenininho tem que ficar perto de você, não pode fazer o que quer. Aí quando o filho tem 20 anos, as mães e até os pais, não, eu tenho que ficar cuidando, o que você vai fazer da vida? Gente, para pensar, o Caio tem quantos anos? 26 anos, imagina se agora eu ficasse lá, Caio, você fez isso, Caio, pelo amor de Deus, o cara já casou, já tem filho, já tem mulher, eu não tenho mais como, até o Henrique já não dá. Então, sabe, nós temos que ser pai, temos que ser mãe, temos que cuidar, mas não tem mais, nós temos que liberar, mãe, libera seu filho no tempo certo, muita proteção, sabe, tem pai que é mais ou menos assim, pai e mãe, né, mas às vezes a mãe até, o filho, vamos supor que aqui é o filho, aí o filho vai brincar, não chega muito perto não chega perto não, aqui, não, vai mais para lá. Muita proteção. Samuel foi liberado no tempo certo. Por exemplo, nós temos aqui acampamento da igreja, e os meus filhos, primeiro acampamento que tinha, nem sei quantos anos, 8 anos, eu liberei, vai para o acampamento, ai, mas eu tenho medo, irmã, libera, sabe, nós precisamos viver, tem pai que fica ali aquela proteção toda, não, se ele pegar a terra, ele vai sujar o pé, então, não libera os filhos. Ana, ela liberou. Quando nós confiamos no Senhor, nós liberamos. Eu não estou dizendo para você deixar Ele fazer o que quer, não é isso. Mas é confiar no Senhor, é esperar no Senhor, é ter a confiança de que Deus está cuidando dos nossos filhos, de que Deus está cuidando da sua casa. Amém? Eu quero também falar aqui com os pais. 1 Samuel 1,19. Nessa mesma história fala o seguinte, na manhã seguinte, eles quem? Ana e Eucana, se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá, Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, queridos, toda mãe espera a participação dos pais. Toda mãe espera que o pai seja participativo na criação dos filhos. Mas veja bem, qual é o segredo? Ficar falando para o seu marido, não, você tem que ser participativo? Não, qual é o segredo? Oração.
Oração. Mas eu quero dizer também que os pais precisam entender esse processo. Porque, veja bem, não tem como você só ser pai. Você tem que participar, tem que ajudar na educação. Aí que entra o que eu digo, que a emoção, a saúde emocional de uma mulher, a saúde emocional de uma mãe, depende muito do marido. Depende muito do marido. Porque, às vezes, a mãe está lá se matando com os filhos, tem que cuidar, tem que não sei o quê, e tal, e tem que fazer tudo, e o pai não está nem aí, mas o pai fala, não, mas eu já dei roupa, eu já dei comida, eu já dei chinelo, eu já dei isso, eu já dei aquilo, tá bom, mas espera aí, mas é seu filho. Eu acredito que o marido que é sábio, e aqui nós temos vários maridos sábios, amém? Levanta as mãos aí em nome de Jesus. Você investe na sua esposa como mãe. Então, se você não tem filho, aproveita agora. Mas quando tiver, você tem que pensar assim, eu tenho que investir. Como que eu vou investir? Gasta tempo com os filhos. Passa o dia com os filhos. Pega o dia e fala assim, amor, é o seguinte, um dia por semana agora, os filhos é por minha conta. Você sai cedo e volta só à noite. Você acha que a mãe vai morrer? Vai nada, ela vai ficar feliz da vida, deixa o cartão de crédito ainda, fala, vai lá amor, faz o cabelo, faz a unha, faz maquiagem, fica bonitona. Irmão, deixa eu falar, isso é investimento, sabe por quê? Porque pensa numa coisa horrível, é uma mulher desequilibrada emocionalmente dentro de casa. Não, graças a Deus que eu nunca tive, não falei isso nos outros, brincadeira, ela está aqui, né, tem que falar bem. Brincadeira, é linda, né? É mulher de Deus, mas veja bem, mas tem que investir, tem que, sabe, vai lá e tal, passa o dia, a mulher precisa ter o dia dela, é incrível, o pai não tem, pai é pai, mas você joga bola, você faz um monte de coisa, e sua esposa faz o quê? Nada, cuida da criança, o dia inteiro, 7 dias por semana, 365 dias por ano, invista na sua esposa, combina, fala com ela. Não é fácil, mas tem que ser estratégico. Por exemplo, eu lembro quando eu tinha os meninos, e eu ficava com os meninos, investi muito tempo com os meninos, aí a Luciana ia fazer as coisas dela, eu ficava com os meninos, irmãos, não era fácil. Olha, eu realmente tenho que tirar o chapéu para as mulheres, porque a criançada dava trabalho, mas eu era estratégia, então eu brincava de um monte de coisa, eu tinha uma brincadeira lá que era de viajar, de carro, colocava 3 cadeiras, uma para mim, uma para o Caio e uma para o Henrique, uma panela na mão, e íamos dirigindo, parava para tomar um lanche, ia lá na cozinha, tomava um lanche, mas daqui a pouco seguia a viagem de novo, parava no hotel, essa era a melhor hora, porque no hotel, o que se faz? Dorme. Isso funcionou umas 3 vezes. Porque chegou uma fase que os meninos, hotel não, papai, hotel não, papai, hotel. Porque eles não queriam dormir, já se ligaram. Mas era estratégia, funcionou por 3 dias. Precisa ser estratégico, porque nós temos que ajudar as mamães. Se você quer realmente presentear a sua esposa como mãe, cuide dos seus filhos para ela. Fique com ele, passeie com ele, leva para jogar bola, saia. Ah não pastor, mas lá em casa é tudo menina. Piorou, aí que você tem que ficar mesmo com as meninas. Porque não é fácil cuidar de menina. Eu imagino, eu não tenho menina, mas eu tenho uma esposa, então, brincadeira. Veja, irmãos, eu fico pensando, Rogério, realmente, cara, o Rogério tem 3 filhas, 2 filhas, o Walter tem 3 filhas, meu Deus do céu, fico pensando, não é fácil, mas você precisa pensar, se você elogiar sua filha, se você levar ela para passear, se você pegar na mão dela, se você beijar ela como o pai, aquele beijo ali carinhoso de pai, o que a sua filha vai ter? Segurança. Na hora que chegar na escola, ei gatinha, não precisa nem falar, eu já sei, meu pai já disse que eu sou bonita, meu pai já disse que eu tenho cabelo bonito, meu pai já disse tudo isso,
A participação do pai é muito importante na educação dos filhos. E mais do que isso, na evolução da mãe, na evolução da mulher. Então que você possa, como pai, investir bastante na sua esposa, investir bastante cuidando dos seus filhos. Amém? E também eu quero falar com os filhos. Essa história tem a mãe, Ana, tem o pai que é o Cana, e tem o filho Samuel. 1 Samuel 3,10 diz assim: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. O que aconteceu? Ana tinha um líder chamado Eli, e ela falou com Deus: me dá um filho que eu vou entregar para o Senhor. E ela pegou Samuel e entregou para Eli. Samuel foi morar com Eli. E ele estava dormindo um dia e ouviu o Senhor chamando ele: Samuel, Samuel. Aí ele levantou: pois não, Eli. Não estou te chamando não, vai dormir. Aí de novo, umas 3 vezes aconteceu isso. Aí ele falou para ele: se você ouvir essa voz de novo, você vai responder o seguinte: fala que o teu servo ouve, porque é o Senhor te chamando. E aconteceu, e o Senhor estava chamando Samuel, o filho que Ana, a estéril, que acreditou, orou. Em 1 Samuel 3,19 diz assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Olha que tremendo, queridos. A oração de uma mãe, a sua oração muda a vida dos seus filhos. O pai cooperando com a mãe vai mudar o clima da casa. E o filho tem o papel dele. Samuel era um homem de Deus. Quantos de nós estamos aqui, nós não podemos dizer que nem todos que estão aqui são mães, ok. Nem todos que estão aqui são pais, mas todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. Então essa palavra não é só para a mãe ou para o pai, é para nós. E agora eu quero entrar na parte do filho. Eu não sei se a sua mãe ainda vive ou não, mas eu quero te levar a você a pensar o quanto você tem honrado a sua mãe. O quanto você tem honrado os seus pais. Aliás, eu quero até abrir um parênteses aqui. Muitas vezes nós honramos. Você honra sua mãe, honra seu pai, você demonstra se você vai honrar sua esposa e seu esposo. É um sinal. Se você está pensando em casar, olha para esses detalhes, é importante. Mas a honra aqui, Samuel, ele realmente era um filho diferenciado. E nós talvez temos filhos abençoados, mas não temos Samuel. Talvez seu filho seja melhor que Samuel. Amém? Pode ser melhor que esse homem de Deus. O que depende? Depende de você, depende de nós. Mas a questão aqui que eu quero focar agora é: quanto eu, como filho e filha, posso transformar a minha mãe? Você já parou para pensar nisso? Quanto você pode fazer a sua mãe melhor ou pior? Se um filho dá dor de cabeça para a mãe fica melhor ou pior? Hein, gente? Pior. Um filho que fica chegando tarde, não dá satisfação, a mãe fica preocupada ou fica tranquila? Preocupada. Por mais que ela ore, ela vai ficar preocupada. Então eu, como filho, eu coopero com a saúde emocional, com a saúde física da minha mãe. Às vezes você olha para sua mãe e fala: nossa mãe, você está acabada, hein? Mas aquelas ruguinhas lá, talvez tenha a nossa participação. Então a mãe precisa ser honrada. Quantos de nós aqui queremos desfrutar do que a mãe tem, mas não honramos a mãe? E o que mais me preocupa, gente, é pensar que, até enquanto você é só filho, ok, você não precisa se preocupar.
Mas a partir do momento que você... É um problema, porque a Bíblia fala, quer ter vida longa na terra, honre pai e mãe. Honre pai e mãe. Agora, a questão é que quando começam a ter os filhos, a desonra, ela vai gerar, você é pai agora, você é mãe, tudo que nós plantamos, nós colhemos, é uma questão de tempo. Então você precisa prestar bem atenção se você está honrando ou desonrando os seus pais, porque você está semeando, e se você semear desonra, você vai colher desonra. Você vai colher desonra. Então, como filho, honre a sua mãe. Os filhos ficam preocupados em dar presentes nessa data, no dia de hoje. É muito legal, é muito importante dar presente. Não estou dizendo que não é, irmãos. Quem não gosta de dar presente? Aliás, é uma forma de honrar. Talvez a sua mãe está lá precisando de R$200. E nós gastamos com tantos. Fala, mãe, está aqui, R$200 para quê? Não precisa ser hoje, que é dia das mães. Pode ser daqui 2 meses, está aqui, ó, R$200. Compra lá o que você quiser. Vai passear, vai comprar, vai no McDonald's, vai tomar um lanche, não sei. Isso é honra. Isso é reconhecimento. Nos últimos dias, nos últimos anos, nós estamos vivendo um tempo da desvalorização da honra. Da desvalorização da pessoa, da mãe e do pai. Mas filho e filha, todos nós somos aqui, nós precisamos olhar para nós e pensar, será que nós estamos honrando os nossos pais? Será que nós estamos honrando as nossas mães? Será que a minha mãe está ficando mais velha ou mais nova pelo meu comportamento? É algo para se pensar. Eu tenho 45 anos e eu, caminhando já para a conclusão, eu tenho 45 anos e eu só desonrei minha mãe uma vez, mas isso eu já pedi perdão para ela, nós já resolvemos, uma vez, se a minha mãe for, vocês podem conversar com a minha mãe, vocês podem conversar com a minha esposa, vocês podem conversar, se a minha mãe for falar, talvez ela vai falar dessa vez, mas esses anos todos, eu nunca desonrei minha mãe. Nunca desonrei. É óbvio que a minha mãe tem 70 e poucos anos. 71, né? 71 de idade. A minha mãe, ela não tem a mesma mentalidade que eu preciso respeitar. Eu preciso, né, minha mãe, por exemplo, esses dias eu estava andando com a calça rasgada assim, a calça rasgou, porque comprei mais barato, não é brincadeira. A calça rasgada, né, todo mundo usa, vamos usar também e tal. Minha mãe falou, pastor, andando com calça rasgada, você está louco, que a sua igreja desconverteu todo mundo, tem gente na sua igreja. Falei, mãe, tem gente na minha igreja. Não é possível, mas de calça rasgada. Eu falei, mãe, qualquer dia eu vou pregar de calça rasgada. Não faça isso, menino, pelo amor de Deus, vai subir no altar. É santo. É minha mãe. Ontem mesmo nós estávamos discutindo uma situação lá, eu falei, mãe, não, eu não concordo com isso. Eu vou discutir com a minha mãe? Não vou, eu vou respeitar a minha mãe, eu vou falar, mãe, amém. Sabe, é outro momento. Então, queridos, para que vai brigar com a mãe, com o pai? É mais fácil respeitar, é mais fácil concordar, é mais fácil ouvir. É muito mais fácil. Mas nós precisamos aprender a respeitar. Então, para concluir aqui, não faça somente do Dia das Mães o Dia das Mães. Quantos estão dispostos a viver isso? Não fazer somente do segundo domingo do ano o Dia das Mães. Quantos estão dispostos? De verdade, irmão, você está mesmo? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. E eu quero concluir dizendo o seguinte: nos 2 cultos, nós oramos por pessoas que, nós oramos por
mães e até por filhos que talvez estavam nos outros cultos machucados com a sua mãe, machucado com o seu pai, machucado com alguém. Nós oramos, porque como é que eu vou honrar minha mãe se eu estou ferido com ela? Então, nós oramos aqui, mas também nós oramos por mulheres que querem ser mãe e por algum motivo você não pode, você talvez é estéril. Aliás, você não é estéril. Por um momento você não está tendo filho, mas você vai ter, em nome de Jesus. Se tem mulheres aqui nessa condição, eu quero fazer como eu fiz em todos os cultos. Se você precisa de oração específica para poder ter filhos, eu quero que você fique desse lado aqui. Se você quer oração, de repente você como mãe está chateada, magoada, ofendida, amargurada, talvez nem acreditando mais na recuperação dos seus filhos, você vai ficar desse lado. Enquanto o louvor toca, nós vamos orar, e todos nós aqui vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. Talvez você não é mãe, mas você é o pai. Você não é o pai, mas você é mãe. Talvez você não é mãe biológica, mas você tem filhos que você criou. Talvez você está aqui como uma mãe, avó. Não importa. O que importa é que existe um valor, existe uma graça que foi liberada somente para você como mãe, e você precisa tomar posse dessas verdades, viver essas verdades todos os dias da sua vida, amém? E mais do que tudo, todos nós aqui somos filhos, e como filhos nós vamos pedir: Espírito Santo, o que eu preciso melhorar como filho e como filha. Deixa o Espírito Santo falar com você. Então, só lembrando, se você precisa de oração para poder gerar filhos, se prepare, é desse lado. E se você tem alguma crise, algum problema, alguma situação, filho ou filha, ou mesmo a mãe, você pode vir aqui desse lado e nós vamos orar também, em nome de Jesus. Enquanto o louvor toca, fique à vontade para falar com o Espírito Santo aí, em nome de Jesus.